Chegamos à nossa aula de número 14, no nosso curso Panorama Bíblico. E hoje nós vamos tratar de um assunto interessantíssimo, muito importante para a compreensão de toda a revelação bíblica acerca da graça de Deus. Vamos falar sobre a queda do homem e as consequências da queda. Bom, Deus criou o homem, como estudamos, onde a vontade do seu coração era que a cadeia de comando fosse espírito, alma e corpo. E ele entregou para o homem o comando do planeta Terra. Então, agora o homem está no comando. Gênesis capítulo versículo 26, Deus disse: domine o homem. Deus estava entregando tudo na mão do homem. Essa expressão em Gênesis é muito forte, porque o homem agora tem toda a autoridade, toda a autorização, todo o comissionamento de Deus para dominar sobre toda a criação. Deus, então, deu a terra aos filhos dos homens, segundo diz o Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, amados, aqui nós temos um princípio muito importante. Quando Deus dá alguma coisa, está dado. Ele não dá nada para tirar depois. Agora, diante desse comando, dessa autorização de Deus, o homem vai começar a manifestar-se na terra. Ele vai começar a agir na terra. Então, nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 20. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o que Deus fez? Deus pegou todos os animais e trouxe esses animais para o homem dar nome a eles, para o homem ver como este os chamaria. Agora nós vamos perceber uma mudança na forma de Deus tratar com a situação. Deus não está mais intervindo. Agora ele entrega o domínio para o homem e o homem vai exercer essa autoridade concedida por Deus. Então Deus criou tudo e trouxe todos os animais para o homem para ver qual seria os nomes que Deus daria aos animais. E aquele nome que o homem desse, esse seria o nome de cada animal. Amados, uma das teorias mais controvertidas da história é a teoria da evolução, desenvolvida por Charles Darwin. Essa teoria tem sido, sim, objeto de muitas discussões nos palcos, né, da ciência, da filosofia e até da teologia. Mas a grande verdade é que quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a teoria da evolução, na verdade, é uma involução. Por quê? Vou explicar. Pense bem sobre Adão. Adão não tinha pecado. A sua inteligência nem daria para se medir em termos de hoje. Adão era um homem que ele usava 100% da sua capacidade concedida por Deus. O homem possuía uma criatividade que ia muito, mas muito além dos homens mais criativos que nós possamos conhecer. Agora, vou lhe fazer uma pergunta, só para que você possa, junto comigo, raciocinar acerca desse assunto. Quantos animais nós temos sobre a face da Terra, você sabe? Agora, pare para pensar que lá no início, nenhum deles estava em extinção. Todos ainda estavam
se reproduzindo. Agora, quem conhece zoologia, né, os zoólogos aí que porventura possam estar assistindo esse vídeo, vocês sabem, vocês que são zoólogos, vocês sabem da quantidade de animais. O estudo do total estimado de 7,77 milhões de espécies de animais, apenas 953.434 foram descritas e catalogadas. Então, nós temos mais de 7 bilhões, quase 8 milhões, quase 8 milhões de espécies de animais, e desse número tão grande, temos apenas aí, beirando aí 1 milhão, né, de espécies que foram já catalogadas. Agora, das espécies marinhas, 11% foram descritas e catalogadas. Agora, esse é o trabalho, o esforço de vários pesquisadores, né, que se preocupam com a vida animal, estudam a vida animal. Agora, Adão deu nome a todos, um por um, e Deus ficou contente ali somente olhando o trabalho de Adão. Ele havia dado tudo a Adão, e ele somente ficou observando. Por quê? Porque o homem era livre. E Deus não somente deu a tarefa, mas ele deu também ao homem a liberdade para realizar essa tarefa. Então, o que nós observamos aqui é que quando Deus dá, está dado. Esse é um princípio eterno de Deus. Agora, se nós formos pensar humanamente, só para nós termos uma ideia de como a mente de Deus funciona, você conhece uma pessoa que dá um presente para o outro e fica vigiando para ver o que ele vai fazer com o presente? Só se tiver algum problema na cabeça, né, irmão? Se for uma pessoa normal, se for uma pessoa saudável, mentalmente falando, ela não vai fazer isso. Agora, se um ser humano normal, porém com falhas, com pecados que nem nós, não somos capazes de fazer uma coisa dessa, quanto mais Deus. Deus é Deus. Ele somente ficou observando como Adão os chamaria. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, é um princípio que demonstra claramente esse aspecto do caráter de Deus. Paulo diz: porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Algumas traduções trazem o termo irrevogáveis. Portanto, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, quando Deus criou o homem, Deus o criou com todas as capacidades necessárias para que ele pudesse exercer o domínio sobre toda a criação. Aí, então, Deus vai formar a mulher. Você vai observar aqui, no texto de Gênesis, capítulo 19 e 20, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, quando nós olhamos do versículo 18 até o 25, nós vamos ver Deus falando: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, conforme já lemos anteriormente. Agora, quando vamos para o versículo 21, a Bíblia diz que Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Então, Deus aqui chega a uma conclusão.
O próprio Deus vai chegar a uma conclusão. Não é bom que o homem esteja só. E então, Deus vai começar a planejar esse ser que seria para o homem a sua ajudadora idônea. Então, o papel da mulher é de ajudadora e que seja idônea ao homem, ou seja, adequada ao homem. O que aconteceu aqui? Primeiro, Adão vai e dá nome aos animais. Enquanto Adão está cumprindo essa tarefa, ele começa a observar os animais, os casalzinhos de animais, os pares que vão se formando, e ele percebe que dentre os animais não há ninguém que se assemelhe a ele. Enquanto isso, Deus, ele já havia pensado na sua mente que não seria interessante para o homem que ele ficasse só. Mas a grande questão é que nenhum animal e nem toda a natureza pode suprir a necessidade que o homem tem de possuir uma companheira. O homem precisa de uma mulher. E a Bíblia diz que após o casamento, após o homem unir-se a uma mulher, ambos serão uma só carne. Agora, outro detalhe importante desse texto está no versículo 25. Ambos estavam nus e não se envergonharam. Então, aqui nós temos o relato de como que Deus tirou de Adão uma costela, colocou ele numa anestesia, ele dormiu profundamente, e daquela costela Deus fez para ele uma mulher, uma companheira que era totalmente idônea a ele. E o homem e a mulher começaram a viver no jardim e começaram a desfrutar das delícias do jardim e começaram a se relacionar ali como casal, e eles recebiam diariamente a visita de Deus. A Bíblia diz que sempre no final do dia, na virada do dia, Deus vinha para se encontrar com eles. Mas aí algo aconteceu com o homem que foi tão amorosamente criado por Deus. O que aconteceu com esse homem que foi criado da forma como nós já estudamos? Ele era perfeito, ele era livre, ele vivia no lugar onde estava tudo em ordem, tudo funcionando bem, mas aí então uma coisa vai acontecer. Nós vimos que Deus criou o homem, entregou-lhe a terra e disse: domina, cuida, é tua. Agora você tem a responsabilidade de cuidar da terra. E para todo o universo, o que Deus falou? Deus disse: na terra só o homem pode agir. É proibido qualquer outro espírito agir na terra. A terra pertence aos filhos dos homens. Ninguém pode agir na terra sem ser através do homem. O homem é a maior autoridade estabelecida por Deus aqui nessa terra. Mas nós estamos também que antes do homem ser criado, aqui nesse planeta, habitava um ser que a Bíblia chama de querubim da guarda ungido. Lembra disso? O Éden mineral estava aqui na terra. Era aqui o lugar da habitação deste querubim. Ele se rebelou, ele caiu, ele tornou-se Satanás, foi tirado e a terra foi transtornada. Mas Deus vem e faz tudo de novo. Cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca este homem aqui na terra. O homem destinado a governar com Deus, a se sentar no trono de Deus, como lemos no Salmo 8, versículo 5, de honra e de glória o coroaste. Então, o que vocês acham que Satanás estava fazendo ou pensando enquanto Deus fez tudo isso? Ele, que é a origem de todo pecado, de todo mal, que tem uma mente maligna, uma mente traiçoeira, uma mente usurpadora. O que esse ser estava pensando enquanto Deus estava vivendo amorosamente com esse ser que ele havia criado à sua imagem e à sua semelhança? Então Satanás começa a desenvolver o seguinte pensamento: um ser à semelhança de Deus, habitando no meu antigo planeta e destinado ainda ao trono de Deus? Não, isso não vai acontecer.
Mas Deus, por ser perfeito, por ser bom, por amar o homem, baixou esse decreto no universo. Na terra, só o homem pode agir. A terra verdadeiramente é do Senhor, mas ele próprio se limitou. Até mesmo Deus, para agir na terra, tem que ser através de um homem. Por causa disso, entendemos a necessidade da oração. Quando nós oramos, nós cooperamos com Deus. Nós concedemos autorização para Deus agir na terra. Por isso a oração é tão importante. Por isso nós não podemos baixar a guarda de oração. Agora, você já imaginou, meu querido aluno, se não fosse assim, Satanás seria livre, sem precisar nem da ação do homem, e com todos os anjos caídos agindo aqui na terra. Você já pensou que barbaridade, que caos que seria isso? Então Satanás falou assim: tá bom, se eu não fui, ninguém vai ser. Eu vou destruir essa raça. Eu vou destruir os planos de Deus, porque eu serei semelhante ao Altíssimo. Toda adoração dessa criatura vai vir para mim. E por causa disso, por esse adversário já estar rondando o planeta, que Deus falou a Adão no Éden para lavrar e guardar o jardim. Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ora, se só Adão e sua mulher viviam no planeta, por que guardar? Por que proteger o jardim? A palavra guardar mostra que é um perigo, um cuidado a ser tomado para que alguém não invada aquilo que pertence ao homem. Guardar tem a ver com vigiar para que algo de ruim não aconteça. Irmãos, isso é uma coisa lógica. Nós só guardamos coisas para que não sejam roubadas, tocadas ou estragadas. Aqui estava uma palavra de alerta. Por quê? Porque o adversário já rondava o jardim. Satanás, ele não é homem. Ele é um ser celestial, um querubim. Ele não pode agir diretamente aqui na terra. Precisa de homens como canais seus. Homens que se façam canais seus. Aí você vai entender por que existem tantos pais de santo, médiums, os demônios chamam de aparelho, cavalo. Né? Por quê? Por que existem as pessoas que têm que desenvolver na linguagem do espiritismo? Logicamente, isso acontece porque Satanás precisa agir através de pessoas, de seres humanos. Satanás, ele vai tentar destruir o homem. Mas já que ele não consegue destruir o homem, ele vai tentar agir através do homem. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus dá uma ordem ao homem. Essa ordem é complicada de entender, será? Você acha que essa ordem é complicada de entender? Não, ela é muito clara, ela é muito objetiva. Deus criou o homem livre, como nós já estudamos, e estabeleceu uma cadeia de comando para relacionamento do homem com o próprio Deus. Porém, o homem precisava exercer, manifestar livremente a sua vontade, se aceitava ou não essa cadeia de comando. Esse relacionamento com Deus precisa ser testado, se o homem realmente quer ter esse relacionamento com Deus ou não. Daí, então, essa ordem que Deus dá ao homem. E no capítulo 3, do verso 1 a 6, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus,
conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Agora, como não havia homem que Satanás pudesse usar, vocês viram que ele precisa de um canal? Satanás usou o quê? Uma serpente. Por que ele não veio direto? Por que ele usou uma serpente? Por causa daquele decreto de Deus que só o homem pode agir na terra. Isso é muito importante gravarmos, irmãos. Como não havia homem que ele pudesse usar como canal, então ele tomou um animal, a serpente. Por isso, em Apocalipse 12:9 está escrito que ele é a antiga serpente. Agora vejam, aqui nós temos uma ironia, pois Deus tinha falado para o homem dominar sobre todos os animais. Eva, ao dar ouvidos ao animal, já estava invertendo essa cadeia de comando, estava invertendo esta ordem estabelecida por Deus. Quando Eva deu ouvidos à serpente, Satanás percebeu que ela titubeou na palavra. Ela começou a mudar a palavra de Deus. A única forma de nós resistirmos ao diabo, meus irmãos, é na palavra de Deus, literalmente. É declarar a palavra. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: Eva foi literal? Comparando o que Eva falou à serpente com Gênesis 2:16 a 17, nós vamos observar que foi diferente. Ela não foi literal no uso da palavra. Aí nós falamos, mas isso é tão pouco, a diferença é tão pequena, por que Deus levou tão a sério? Meu querido amado, não caia nesse engano. A Bíblia é para ser praticada literalmente. Você se lembra do teste do profeta, do qual nós já falamos? Nós vemos aqui Satanás exatamente como Jesus descreve em João 8:44. Ele é homicida desde o princípio. Homicida é assassino de homens. Ele vem disfarçado com mentiras e acusações contra Deus. Satanás não muda a tática ainda hoje, porque sempre deu certo a acusação contra Deus. Gênesis capítulo 3, verso 5, ele diz: e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Em outras palavras, Satanás chega para Eva e diz: Eva, sua boba, Deus está escondendo coisas boas de você. Você precisa ser como Deus. Você não conhece o bem e o mal porque Deus está retendo isso de você. Está roubando você. É isso que tinha por trás das palavras que ele falou. Agora, queridos, isso acontece muitas vezes. Satanás usa essa mesma abordagem. Observe o discurso de Satanás. Não começou inflamado, Satanás ele começou pondo dúvida. É assim que Deus disse. Hoje ele diz, a Bíblia não fala que Deus é amor? Como é que Deus permite tanto sofrimento? Por que essa pandemia matando tanta gente? Quantos crentes já morreram por causa dessa pandemia? Agora, você acha que existe inferno? Aí depois ele vai aumentar o ritmo. Certamente não morrereis. E no final, então, ele inflama, em Gênesis 3, capítulo 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é uma tática que Satanás sempre usa. Ele vem de mansinho e depois inflama. Quando Satanás percebeu que a mulher não foi literal, em Gênesis 3:3, aí você pode comparar com Gênesis 2:17, ele dominou a conversa. Ele diminuiu e aumentou. Não comereis, nem tocareis. Aliás, Eva fez isso, tá? Ela diminuiu e aumentou. Aí Satanás dominou a conversa, se inflamou e ela comeu o fruto. Ele foi extremamente convincente. Daí a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, para não sermos enganados. Por isso Deus escreveu em Apocalipse 22:18 e 19, que ninguém pode acrescentar ou retirar nada do que está escrito na Bíblia. Em Gênesis 2:17 se lê em português, certamente morrerás. Mas no hebraico o que está escrito é, morrendo morrerás. Provavelmente os tradutores acharam que era uma redundância e resolveram traduzir certamente morrerás. O significado correto é
morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Nós vamos estudar isso em detalhes na próxima aula. Após Eva ter titubeado na palavra, Satanás pôde se inflamar e começou o discurso. Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus está retendo coisas de vocês. Porque, por qual área Satanás apelou? Quando ele disse, conhecendo o bem e o mal. Ele apelou para a alma. Satanás não é bobo. Ele apelou para a alma. E a partir daí, o corpo e a alma passaram a funcionar na mulher. A mulher olha para a árvore, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, ou seja, agradou o corpo, árvore desejável para dar entendimento, para alimentar a alma, o ego. Ela tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Aqui acontece a maior tragédia na história do ser humano. E eu termino essa aula de hoje fazendo essa pergunta. Vocês acham que a mulher estava tentando suicídio aqui, irmãos? Se não estava tentando suicídio, estava descrendo da palavra de Deus, pois Deus havia falado, morrendo, morrerás. A mulher tinha duas palavras diante dela, a de Deus e a de Satanás. E ela seguiu a de Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E aqui começa essa jornada dele, caminhando ao lado do homem, sempre tentando matar, roubar e destruir. Então, assim aconteceu a queda do homem. Ambos pecaram. A mulher tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Fica aqui uma pergunta. Quais foram as consequências da queda do homem? Esta pergunta responderemos na próxima aula, aqui no nosso curso Panorama Bíblico da Escola Bíblica Palavra Viva. Eu quero terminar essa aula de hoje abençoando a sua vida e lembrando você de curtir o nosso vídeo, dar o seu like, compartilhar com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, faça essa gentileza e inscreva-se no canal Palavra Viva e curta todo o material que nós temos disponível. E se você acessar o sininho, vai receber a notificação dos nossos vídeos novos. Amém? Pai, que o Senhor abençoe cada um dos nossos alunos, derramando bênção, derramando graça e nos dando entendimento da Tua palavra, para que possamos, todos nós, resistirmos às tentações do inimigo e vencermos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Abençoe nossos alunos, prospere a vida de cada um deles. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, meus amados. Até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva com o nosso curso Panorama Bíblico. Eu estou indo, mas voltarei em breve.